Hoje eu quero relembrar você, né? Hoje as pessoas comemoram Sexta-feira da Paixão, né? E às vezes muitas pessoas não entendem o que é isso, né? Claro que alguns sabem que foi que o Senhor Jesus morreu na cruz, foi crucificado, né? Mas você precisa obter uma solução. Por que Jesus morreu na cruz? Em primeiro lugar, Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados e os seus pecados, porque, de acordo com a queda de Adão, todos nós foram condenados. E somente um sacrifício perfeito, que foi feito na cruz, somente por isso nós podemos voltar para o paraíso, né? Se é o mesmo paraíso, eu não sei, mas aqueles que acreditar nessas promessas de Cristo, aqueles que obter esse sacrifício e seguir o Senhor Jesus, aceitar as regras do reino de Deus, que é a cruz de Cristo, é quando ele diz: tome sua cruz e siga-me. Mas eu quero relembrar também algo que ocorreu ali no momento da crucificação, que se encontra lá em Lucas 23, verso 42 e 43. A Bíblia relata que Jesus foi crucificado junto com dois malfeitores. E a Bíblia diz que um deles falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. No capítulo 23 de Lucas e no versículo 42. E Jesus responde no 43: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E muitas pessoas, o ladrão da cruz que eles falam, eu não sei se ele era ladrão, como que ele era, eu sei que a Bíblia diz que eram malfeitores, né? Homens que estavam presos. E aí as pessoas ficam assim: mas quando eu já estiver morrendo, eu me arrependo, porque o ladrão da cruz estava morrendo e arrependeu e foi para o céu, foi para o paraíso. Eu tenho duas notícias para dar para você, uma é boa e a outra não é tão boa. A que não é tão boa é que você nunca terá essa oportunidade de acontecer com você o que aconteceu com aquele que estava perto de Cristo. Essa honra, infelizmente, nunca você terá, de ser crucificado junto com Cristo, que já crucificou uma vez e acabou. Sacrifício perfeito para sempre. E a notícia boa é que o dia chama hoje. A notícia é hoje, agora. Onde que você estiver sentado, deitado, ou doente, ou numa balada, ou fazendo qualquer situação, se você reconhecer esse sacrifício que Cristo fez na cruz, e você se arrepender de verdade. Mas o que é arrependimento? É você só crer? Não. É você seguir a Cristo. É você estar andando por um caminho e você vê que esse caminho você não vai ter, você não vai alcançar os seus objetivos, aí você precisa voltar, você precisa fazer uma conversão. E às vezes as pessoas falam: você aceita Jesus? Milhares de pessoas aceitam Jesus, mas a questão não é aceitar Jesus, a questão é você aceitarem as regras que Jesus deixou escrito nas Escrituras. Eu posso dar um exemplo para você que se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. O apóstolo Paulo fala assim: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.
Eu digo para você, se você de fato quer entrar nesse paraíso, se você sonha entrar nesse paraíso, você precisa aceitar as regras das Escrituras e você ser uma nova criatura. As coisas velhas você precisa deixar para trás. Então, essa é a missão que o Senhor Jesus deixou: ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. Se você querem saber de fato o que é um discípulo de Cristo, você pode ler Mateus capítulo 10, a partir do 20 ali, que o discípulo, ele tem que parecer com o mestre. Então, é isso. Jesus morreu na cruz para levar eu e você de volta para o paraíso, mas você precisa aceitar essas regras de Cristo, você precisa se tornar uma nova criatura. É aquilo que ele fala para Nicodemos no capítulo 3 de João: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você precisa nascer de novo, é uma conversão, uma mudança de vida, ser uma nova criatura. E só assim você vai esperar para a hora de você entrar no paraíso. E só assim você vai entender o que é Sexta-feira Santa, o que é Sexta-feira da Paixão que eles tanto falam. Você precisa conhecer as Escrituras, que você vai entender por que Jesus morreu na cruz e porque seguir Cristo não é simples quanto as pessoas pensam ou falam. E essa é a verdade.